Olá, tudo bem? Gabi Casé aqui para te dar dicas sobre a prova do Ciel. A prova do Ciel é uma prova que a UBA exige para que você possa estudar lá. Então não é só do Ciel, tá? A UBA também aceita provas do CELU e provas do SEI. Se você não sabe nem o que é UBA, nem muito menos Ciel, CELU ou SEI, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. Já vou logo te adiantando que é para você poder realizar um grande sonho, que é fazer uma faculdade federal sem pagar nada, sem ter mensalidade e poder estudar na Argentina gratuitamente, uma das melhores faculdades do mundo. O brasileiro pode fazer isso, mas a UBA tem algumas exigências. Uma delas é justamente que você apresente o resultado de uma prova que te dá um nível de espanhol mínimo, que é o nível médio, que a UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, exige. Então, fica comigo, eu vou te dar dicas super importantes que você com certeza não vai querer perder. Muito bem, que bom que você está aqui. Eu vou te dar dicas sobre a prova do Ciel, tá? A prova do Ciel, ela é uma das provas que a UBA aceita para você fazer sua matrícula lá, tá bom? Então, se você não está inscrito no canal, eu vou te pedir uma coisa: se inscreve no canal. Toda hora eu tô dando dicas de como você faz para se mudar para a Argentina, para curtir esse friozinho daqui, para morar aqui, para estudar aqui. A faculdade pública daqui, a faculdade federal, que é a UBA, é excelente. Exige muito pouca coisa do aluno para que ele seja aceito, sem vestibular, sem mentalidade. Uma das coisas é justamente a prova de espanhol. Então, se você quer fazer o Ciel, é uma prova que eu indico bastante para as pessoas fazerem o Ciel, porque o Ciel não é uma prova muito difícil, tá? Mas ela tem algumas coisas que você precisa estar atento para você conseguir tirar o nível mínimo exigido. Qual o nível mínimo exigido? O nível mínimo é o nível B2, tá? O nível B2 é o nível médio. Então, só que a prova do Ciel, ela não tem assim, eu vou fazer essa prova para nível B2. Não é assim. Você vai fazer a prova e ela vai aumentando o nível de dificuldade. Então, se você fizer bem até um certo ponto e não conseguir mais fazer, ou a partir daquele ponto você começar a errar, o seu resultado vai te nivelar abaixo de B2. Vai te nivelar em A1, vai te nivelar em A2, pode te nivelar em B1, tá? B2, que é o nível que você quer atingir, você vai conquistar se você fizer bem a prova do início até o final, tá? Pode ser até o nível C1, que é um nível super avançado. Então, essa prova do Ciel, apesar dela não ser uma prova difícil, ela é uma prova que exige do aluno uma série de estratégias para que ele possa se dar melhor. E hoje eu vou te dizer quais são essas estratégias. Então, preste atenção na primeira estratégia. Expressão oral e expressão escrita. Cada partezinha da prova você tem um tempo para poder percorrer aquela matéria, né? Então, por exemplo, você começa aí na compreensão de leitura. Você tem 1 hora para fazer a prova de compreensão de leitura. E o que vai acontecer? Justamente aquilo que eu estava te falando. A prova vai começar com um nível de dificuldade bem baixinho, você vai sentir facilidade para responder aquelas questões. E no final, você vai encontrar questões mais complexas dentro da compreensão de leitura. E aí, o que acontece normalmente se você não está com uma estratégia para fazer essa prova? Você, naturalmente, vai estar mais cansado justamente para o final daquelas questões, né? Vai chegando, vai dando 1 hora, você já vai estar mais cansado, né? Então, saiba disso, né? Saiba que você vai estar um pouco mais cansado, mas não desista, né? No final, assim, é justamente na hora que vai chegando ali dos 40 minutos até os 60 minutos que você vai ter acesso a perguntas mais complexas.
dentro dessa categoria de compreensão de leitura, todas as respostas que são possíveis serem marcadas, fique sabendo que os seus erros não diminuem o seu acerto. Você sabe, né? Existem provas que quando a gente marca uma errada, anula uma correta. Não é assim no CIELE, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você realmente deve marcar, tá? Não tenha medo de marcar pensando que você vai errar, porque afinal de contas, o que você acertar vai ser computado e o que você errar simplesmente está errado, tá bom? Ele não vai anular uma certa. Então, não é uma estratégia boa você deixar de responder. Responda tudo, ainda que você esteja com dúvida, tá bom? Não deixe de chutar, mesmo que você não saiba a resposta. Agora, dentre as que você tem certeza que você sabe, porque são fáceis, se concentra bastante na primeira parte, que são as perguntas mais fáceis, porque você certamente vai precisar desses pontos. Uma coisa interessante também nessa etapa da prova, que é a etapa de compreensão de leitura, é o seguinte: o texto ele obedece à lógica das perguntas, ou seja, a pergunta número 1, ela sempre vai estar relacionada à primeira parte do texto. A pergunta número 2 vai estar relacionada à segunda parte do texto. Não tem esse truque, tipo, a primeira pergunta é alguma coisa que está no final do texto, a segunda está no começo, não. Ela sempre obedece a essa ordem. Então, se você dá de cara com a primeira pergunta, você sabe que ela está ali no início do texto e assim por diante. Então, essa lógica acompanha todos os textos, tá? Até nos textos mais complexos, você vai saber que a pergunta ela pode ser encontrada ali no primeiro, no segundo, no terceiro parágrafo, de acordo com a ordem das perguntas. Então, não perca tempo, você já sabe que aquela primeira pergunta certamente está ali em cima. Ainda na compreensão de leitura, você encontra 5 tarefas a serem feitas. A primeira tarefa é referente ao nível A1. Ou seja, você vai ter ali 5 textinhos, tá? Na tarefa 1, e você vai dar a resposta desses 5 textinhos. Tudo isso relacionado à tarefa 1 é o nível A1. Digamos que você respondeu, né, a tarefa 1 e a tarefa 2, a tarefa 3, a tarefa 4, a tarefa 5 você não respondeu, mas você acertou tudo da tarefa 1. Você automaticamente estaria, então, para o nível A1, tá? Que é o nível básico. Então, a tarefa 1, ela tem perguntas do nível A1. A tarefa 2, dentro da compreensão de leitura, ela tem perguntas do nível A2. A tarefa 3, ela tem perguntas do nível B1. A tarefa 4 vai te fazer perguntas onde o conhecimento que você precisa ter são equivalentes ao nível B2. E a tarefa 5, você vai estar testando justamente os conhecimentos do nível B2/C1. Então percebe que tudo ali que está relacionado à prova de compreensão de leitura, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, tarefa 5, você vai passando por todos os níveis de conhecimento. Por isso que é muito importante você fazer com aquela consciência, lembrando eventualmente de palavras-chave que você sabe que só caem naquele nível A1, né? Regras gramaticais que você sabe que se aplicam ao nível A2, né? Também existem vocabulários específicos, regras gramaticais, tempos verbais que são típicos do nível B1, né? Situações, conjugações verbais, utilização de preposições que você sabe que são típicas do nível B2 e até mesmo contexto avançado que você sabe que são típicas do nível B2/C1. Então é uma prova que exige toda a sua estratégia, tá bom? Você precisa estar muito atento, porque você sabe que se você cumprir aquela 1 hora fazendo a interpretação de texto, são textos que você lê e marca a resposta de múltipla escolha. Se você fizer bem, é bem provável que você consiga até conquistar o nível B2/C1. E isso é muito importante, porque
depois da prova de nível de compreensão de leitura, você vai fazer a prova de compreensão auditiva, tá? E na prova de compreensão auditiva, ela também vai estar separada por tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, parará, parará, passando pelos níveis. Então, quanto mais alto você ranquear naquela de leitura, que teoricamente pode ser mais fácil, né? Melhor, né? E aí ficar atento para a próxima etapa, que vai ser justamente a prova de compreensão oral. Como que é essa etapa da prova do CIELI? Eu vou contar para você agora. Mas olha, tudo que eu falei, eu acho que já vale um like. Então, deixa o seu like é super importante para mim. Eu tô levando meu canal muito a sério e eu acho que é legal também para a gente ajudar as outras pessoas, né? Porque imagina que essa prova do CIELI, ela é uma prova que a gente tem que divulgar sobre essas estratégias. Ela não é uma concorrência para o vestibular, tipo, eu sei, não vou ensinar para mais ninguém. Não, vamos compartilhar o nosso conhecimento, né? Vamos divulgar esse vídeo, vamos compartilhar com um colega, vamos estudar juntos. Inclusive, eu tenho um curso de espanhol, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Vou te falar agora como é que é a parte da compreensão oral, uma parte super importante, porque ela não tem como você falar, volta, não. Ela é automática, já dispara automaticamente. Você tem 55 minutos para fazer toda essa etapa da compreensão oral, englobando todos os níveis de conhecimento, do A1 até o B2-C1. Ou seja, mais uma vez vai acontecer aquilo, né? A parte mais importante do teste. Provavelmente você já vai estar mais cansado, que é justamente quando ele está avaliando se você tem uma compreensão oral compatível com o nível B2 ou com o nível B2-C1. Qual é o grau de dificuldade dessa prova? Você escuta aquele áudio 2 vezes, tá? Na tarefa 1, eu te digo que você tem que escolher entre 15 palavras a palavra que se adequa àquela opção. Cada tarefa tem uma especificidade. Tá? Num próximo vídeo eu vou falar sobre as outras tarefas, tá? Para que esse vídeo não fique muito grande. Mas nesse momento a grande estratégia é você se concentrar, escuta a palavra, se você reconhecer você vai poder se manifestar ali. Depois da segunda tentativa não tem como voltar, tá? Então é fechar os olhos, se concentrar e antes da prova treinar bastante a escuta. Né? Isso é super importante para a prova oral, né? Para a prova de compreensão auditiva, melhor dizendo. Então, assim, não tem muito para onde correr. Ou você entende ou você não entende. Então, como é que faz para treinar? Você realmente buscando escutar o espanhol, tá? A prova de expressão oral é uma prova muito legal, tá? Ela dura de 15 a 20 minutos e também está dividida entre tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, tarefa 5. Eu vou te dizer o que acontece na tarefa 1, tá bom? Já prometi que eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre as estratégias de como você terminar essa prova, mas para você começar bem, tá? A tarefa 1, ela vai cair a seguinte questão. Você tem que responder 4 perguntas pessoais na tarefa 1. Essas perguntas, 2 estão no presente e 2 estão no passado. E são perguntas, como eu falei, pessoais. Por exemplo, ¿dónde trabajas? ¿Qué hiciste en el verano pasado? São dois exemplos, né? Então você vai dar a resposta, aí você grava a resposta. Você vai ter que gravar a resposta de acordo com o tempo verbal correto. E nas outras tarefas, né, esses tempos vão se modificando, você vai ter que testar outros conhecimentos, tá? A tarefa 1 é isso, são 4 perguntas, 2 no tempo presente e 2 no tempo passado. Eu vou te dar as estratégias para a tarefa 2, 3, 4 e 5. Mas eu quero passar agora para a outra parte da prova, que é justamente a expressão escrita. Porque esse vídeo é para você ter uma visão geral de como é importante não só você estudar para o CIELI, mas você ter uma estratégia para você passar no CIELI, tá bom? Depois eu vou te dar os bizus de cada etapa das tarefas, mas agora que a gente está na 4ª e última etapa da prova, a parte de expressão e escrita,
eu quero que você saiba um detalhe super importante que muita gente se engana na hora de fazer essa etapa. Essa parte da prova dura 50 minutos. E um erro muito comum é o seguinte: nas tarefas, né, que estão ali também divididas por tarefas, você tem um mínimo de palavras que você precisa escrever. É a hora que você precisa escrever usando o seu teclado e tudo mais. Escrever um texto, uma redação, enfim. E existe um número mínimo de palavras. E aí o aluno entra numa viagem de que ele precisa escrever todas aquelas palavras, porque afinal de contas é o mínimo. Se ele não fizer o mínimo, ele já se dá mal, então ele perde tempo escolhendo palavras. E o que vai acontecer? Vai chegar lá na etapa onde ele justamente precisa escrever um texto para se certificar, para se qualificar para o nível B2, ele vai estar cansado e pior, o tempo vai estar acabando. Essa etapa da prova é justamente aonde na correção está sendo corrigida por um ser humano, um professor, ele está lendo o seu texto. O resto é tudo gabarito, porque você está ali marcando múltipla escolha. Então, neste momento, imagina que você está de frente para um professor. Na prática, você não vai estar de frente para um professor, mas ele está lendo o seu texto. Então, muito mais importante, isso aí é divulgado pelo CIEL, tá? Não sou eu interpretando, não. Muito mais importante do que você obedecer aquele critério mínimo de palavras é você ter uma coerência no que você escreveu. Escrever usando os tempos corretos, usar os pronomes corretos, usar a acentuação correta nos pronomes, por exemplo, escrever ele, botar o tilde no ele. Se usar o passado, não deixar de usar o acento. Se você usar o você, usar com coerência, né? Se você usar o tu, usar com coerência. Usar os conectores com coerência, né? Aquelas preposições associadas a artigos com coerência. Por exemplo, você não vai falar de el trabajo, vai falar del trabajo, que é uma das contrações que existem em espanhol, só tem duas, que é del e al. Né, que é DL e AL, né, AL. Então tem que usar essas contrações corretas, né? Usar palavras que cabem naquele contexto, né? Saber se você está escrevendo no presente, no passado, no futuro, se você está usando o modo indicativo, se você está usando o modo subjuntivo. Então tudo isso tem que fazer sentido nas suas respostas escritas. Então é muito mais avaliado positivamente se a sua resposta ela está correta gramaticalmente e se está dentro do que está sendo perguntado, né? Ainda que você dê só a opinião pessoal, em vez de responder o que está sendo perguntado, vai contar mais ponto do que se você simplesmente botar o número de palavras que estão sendo exigidas. Lembrando que é sempre bem visto e é sempre bem avaliado se você de fato responder o que está sendo perguntado, mas você também pode acrescentar sua opinião pessoal além de responder, tá bom? Então fique atento com isso. Eu posso te dizer com segurança, não se ligue na quantidade de palavras que são exigidas, se ligue em responder bem, usando o tempo correto, usando os conectores corretos, usando um vocabulário que você sabe. Tá? Não entra numa de escrever palavras que você não sabe. Escolhe outra. Escolhe uma palavra que substitua, que você sabe como se escreve, tá bom? Nessa parte da prova, você pode usar uma orientação de esquemas, né? Você pode levar essa orientação de esquemas. Tem que ler o que o CIEL permite e o que não permite, mas eu já te adianto que ele permite, nessa etapa da prova, que você leve alguns esquemas, como se fosse uma colinha, tá? Autorizada. Mas para isso você vai ter que saber usar, né? Então é importante você ter bastante leitura. Uma dica bônus aqui que eu vou te dar é o seguinte: treine a sua escrita no espanhol utilizando o seu teclado. Fique acostumado a saber como que você bota o ponto de interrogação de cabeça para baixo, que tecla que você usa, se é o Ctrl Alt, onde que estão os acentos, como que você bota as exclamações também.
né? Você tem que estar acostumado a escrever em espanhol, botar tio no N, né? Tudo é super importante. E naquela outra fase que eu já falei, que é a prova oral, que você tem que gravar a tua resposta, acostume-se também a falar em voz alta, gravando para o seu computador. Você pode usar o WhatsApp para isso, gravar mensagens das suas respostas em espanhol, para você estar acostumado com esse bate-pronto. Alguém te faz uma pergunta, você aperta o microfone e fala. Então, grave coisas sobre você, aonde você trabalha, o que você gosta de fazer, o que você fez no ano passado, o que você faria se você tivesse 3 filhos e tivesse que se mudar de país. Começa a fazer gravações sobre situações da sua vida cotidiana para você ter repertório na hora de gravar uma resposta e não ficar achando que a sua pronúncia está ruim. Também não é isso que vai ser avaliado. O que vai ser avaliado é se você está utilizando a estrutura correta na hora de responder. Então, assim, eu tentei nesse vídeo te dar uma visão geral. Se você gostou, não deixa de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Por quê? Ative o sininho também. Porque eu ainda vou gravar outro vídeo, tá? De uma maneira ainda mais estruturada, porque essa é a ideia, era dar uma visão geral, te mostrando o tipo de pergunta que cai em cada tarefa, tá? Eu hoje basicamente dei a estrutura da prova inteira, te mostrei que é importante usar de estratégia e fui te dizendo quais são as tarefas 1. Só que a tarefa 1, ela é só relativa ao nível A1. Você ainda precisa saber como é que são as perguntas da tarefa 2 em cada prova. Como é que são as perguntas da tarefa 3 em cada modalidade. E aí por diante, tarefa 4, tarefa 5. Eu vou fazer esse trabalho para você. O que eu te peço em troca é dar aquele like bonito, deixar o seu comentário, compartilhar com o colega e se inscrever no canal. Tô te pedindo muita coisa, mas também tô dando muito conteúdo para você e sempre vai ser assim. Um beijo. Até a próxima. Saludos desde Buenos Aires. Tchau.